Preparem as suas barreiras de proteção da Era dos Deuses, porque hoje nós vamos ranquear os 10 servos mais fortes da classe Assassin. Então, sem mais enrolação, já vai deixando seu like, hypando esse vídeo e se inscrevendo no canal. Eu sou o Sábio Green e esse é mais um vídeo do Mapa do Infinito. Abrindo o nosso top 10 de mais fortes servos da classe Assassin, está ele, o contra-guardião Emiya. Mas espere, não é o mesmo Emiya que vocês estão pensando, e sim Emiya Kiritsugu, ele mesmo, o protagonista de Fate Zero, que fez o contrato com a Counter Force e conseguiu acabar por isso se tornando um contra-guardião. O estilo de combate deste Emiya é muito diferente de qualquer outro servo, pois ele luta usando diversas armas de fogo da Era Moderna. Isso se deve ao fato de ele sim ser um servo da Era Moderna, mas nem por isso ele deixa de ser tão forte quanto qualquer servo das Eras Milagrosas do passado, já que ele conseguiu lutar por um tempo com a própria Arthurian Pendragon, isso tudo sem ele nem mesmo utilizar os seus fantasmas nobres, entre eles o Chronos Rose, que é literalmente ele acelerar tanto que faz parecer que o inimigo está parado no tempo, de tão rápido que Emiya se move. E o seu segundo fantasma nobre é o fantasma Punishment, que é basicamente uma faca com toda a origem de Emiya concentrada num único ataque, sendo um hit kill em qualquer servo das Eras Mágicas. Isso porque eu ainda nem falei da sua habilidade da afeição do Santo Graal, que torna ele amado pelo próprio Santo Graal, que nós sabemos que é a própria Iris Viel, fazendo com que ele consiga superar qualquer habilidade que normalmente ele não conseguiria. Em nono lugar está a Assassin sem nome de Stranger Fake. Ela era uma fanática religiosa do Islã, mas não uma fanática normal. Ela era tão fanática que os fanáticos achavam ela fanática, e o fanatismo dela foi tamanho ao ponto de ela dominar todos os 19 Zabanias de todos os Hassans que vieram antes dela. Os únicos Hassans cuja qual habilidade ela não conseguiu copiar foram o Hassan das 100 Faces e o nosso sétimo colocado, que já já vocês vão descobrir quem é. Mas é graças a esse grande acúmulo de Zabanias que ela consegue lutar contra todo o clã Kaladin ao mesmo tempo, além de ter conseguido segurar o lendário Ricardo Coração de Leão. Mas apesar de tudo isso, por ela ainda não ter demonstrado grandes feitos, ela não vai poder subir mais do que a nona posição. Embora, se até o fim de Stranger Fake ela mostrar todos os seus Zabanias e tiver lutado contra alguém mais forte, ela pode subir mais na nossa lista. Por enquanto, ela fica aqui na nossa nona posição. Em oitavo lugar está Tanaka Shinbei, um dos matadores de homens que aterrorizaram Kyoto durante a Era Bakumatsu, assim como Okada e Zou. De acordo com Oryou, Tanaka era muito mais forte e muito maior em termos de bodybuilder do que o Okada. Foi esse físico extraordinário que permitiu a ele lutar contra o Fudou Yukimitsu Saber e Izumo no Okuni, sendo preciso um esforço combinado de Izumo no Okuni e Mysterious Hamaru X para derrotar esse poderoso Assassin. E o fantasma nobre de Shinbei se chama Chest. É um golpe tão poderoso que quando ele atingiu Mori Nagayoshi, ele ficou tão danificado que ele não conseguia mais se mover, e se tivesse acertado o Hamaru X, ela estaria jogando no Vasco a essa altura do campeonato. E não apenas isso, ele também lutou contra o Okada. Mas quando os dois lutaram, apesar do Okada ter conseguido copiar o estilo de combate do Shinbei, ele acabou perdendo a luta. E é por isso que o Shinbei está aqui nesta posição e não o Okada e Zou, conseguindo uma ótima colocação no nosso oitavo lugar. Em sétimo lugar está o Hassan of the Fatalist Rift. Ele é um indivíduo que veio a ter o título de Hassan Sabar ao se tornar a Sombra da Morte, em vez de se tornar um dos 19 Hassan Sabar. Quando ele estava vivo, ele estava vestido com uma aura que sugeria que ele pisou na fronteira entre esse mundo e o submundo, misturando-se com os dois lados da vida e da morte. Esta sombra, depois de superar muitas, mas muitas mesmo provações e dificuldades, alcançou o túmulo de Azrael e encontrou o King Hassan, se tornando literalmente a sombra da morte, permitindo que ele se esconda tão bem, mas tão bem graças ao seu fantasma nobre, a sua Zabania Meditative Sensitive, que faz basicamente com que ele suma do mundo de tal forma que nem mesmo seu mestre tem como provar de que este servo realmente existe, não conseguindo nem mesmo ver os status do próprio servo. Embora, é claro, ele seja apenas um assassino, e por isso ele não vai ter nenhuma utilidade em lutas contra servos que realmente têm um combate contra corpo a corpo aprimorado,
Mas claro, né? Pra que combate se eles morrerem no primeiro ataque? É graças a isso que este Hassan está na nossa 7ª posição. Em 6º lugar está Huyan Zuo. Ela era originalmente um dos 108 foras da lei do romance chinês Water Margin, mas ela se destaca mesmo entre esses bandidos e por isso se tornou uma das 5 generais tigres do Monte Liang. No entanto, Huyan não está com a sua origem espiritual normal durante essa invocação, já que era para ela ser uma serva da classe Rider, mas que devido às maquinações do velho James Moriarty, ela conseguiu dentro dela os componentes de Empusa, uma besta demoníaca que dizem ser filha da deusa Hecate, tornando Huan Suyo muito mais forte do que ela já era em vida, e mesmo mais forte do que ela era na classe Rider, sendo tão forte que é dito rivalizar contra os Cavaleiros da Távola Redonda. O seu fantasma nobre é Empusa Chen Tempest, onde ela convoca uma dezena, ou melhor, centenas de cavalos amarrados em correntes um do lado do outro para esmagar exércitos inteiros, tendo, no entanto, uma fraqueza ridícula que se for exposta, que são barulhos altos. Claro, né? Isso graças ao Moriarty, que colocou a natureza de Empusa dentro dela, dando essa fraqueza ridícula para nossa querida Huan Zuo. Mas se não fosse por isso, ela poderia muito bem subir um pouco mais no nosso ranking, mas fica aqui na nossa 6ª posição. Mas antes de seguirmos adiante com o nosso vídeo, permita-nos aqui fazermos menção honrosa para o King Hassan. Ué, mas por que ele não está no top 10? Simples, meu caro Alter. É porque o King Hassan não é um servo. Que? Sim, meu amigo. Devido à natureza específica do King Hassan, ele consegue sim ser convocado como um servo, mas ele não está nem vivo e nem morto. Ele está fundido ao próprio Vale da Sombra da Morte, mas ele não é um servo. Não é à toa que no material do King Hassan ele vai ser comparado ao Merlin nesse quesito, porque os dois não estão nem vivos nem mortos. São literalmente imortais nesse sentido. Outra menção honrosa é o nosso querido Tapioca, que não vai estar no nosso top 10, porque apesar de ele com certeza ser o assassino mais forte de todos dessa lista, nós não vimos ele lutando como assassino, nós vimos ele lutando como Berserker e como Ruler, mas não como assassino. Nós sabemos que ele existe na classe assassino, mas nunca vimos ele lutando. Até porque ele não teria muita luta quando o Tapioca aparecesse, né? Ele é forte demais para lutar. E não menos importante, né, mas com certeza mais fraca do que os outros dois, a Semiramis, que infelizmente depende de dinheiro para ficar forte. Se o mestre dela for pobre, ela não vai conseguir manifestar o seu lendário fantasma nobre antimundo. Mas tirando isso, ela com certeza teria a possibilidade de estar no nosso top 10. Além disso, também tem uma menção rosa aqui para a Grey, que sim, é uma serva assassina muito poderosa, principalmente quando ela usa Rongominity e mais ainda quando ela se transforma na versão adulta da Artúria e consegue liberar todos os selos da Rongominity. Mas nós não temos informação muito clara ainda de como funciona essa transformação e por isso ela fica aqui na menção honrosa também. Em 5º lugar está a nossa querida consorte Yu, ou Hinako Akuta Senpai para nós mestres da Caldeia. Mas resumindo, Yu Meihei era um dos 48 mestres que foram convocados para participar da Gran Ordem da Caldeia, além de ser um dos 7 críptes mais aptos de todos, sendo uma das armas secretas de Maris Barenimus Fury. Quando ela se torna uma serva, ela fica tão forte quanto seu marido, utilizando ao máximo todas as suas habilidades vampíricas como uma elemental. Ela é tão forte que os chineses chamavam ela tanto de Xian, que é uma imortal feminina, quanto de Zhenren, que é o verdadeiro humano da tradição chinesa, embora a própria Yu Meiren não saiba realmente o que ela é. Mas nós sabemos que ela tem uma ligação bem próxima com os verdadeiros ancestrais. E o seu fantasma nobre é o Lamento Eterno, a canção de luto do sangue amaldiçoado da alma partida, que, resumindo bem, é um movimento drástico que reconstrói a carne de alguém novamente depois de fazer os poderes mágicos desse servo excederem os seus limites, descartando totalmente o corpo para a fúria. Não é à toa que ela conseguia se alimentar de servos, né? A maluca era brava. Em 4º lugar, eu vou colocar aqui Koga Saburo, o servo assassino que apareceu em Fate Samurai Reminante, servo de Dorothea Koyete. Ele não apenas derrotou Lin Shuei, como conseguiu lutar contra Miyamoto Musashi e Yamato Takeru ao mesmo tempo.
além de ter dado um trabalho considerável para o próprio Arjuna, que considerou o Koga tão forte que considerou usar o seu próprio fantasma nobre contra ele, fazendo Koga Saburo recuar, pois, afinal de contas, o Saburo tem divindade e o NP do Arjuna era seu inimigo natural. E essa divindade do Saburo é tão forte que foi dito que, se ele quisesse, ele poderia ter resistido ao controle mental de Jitsuji Mikado, só que ele se deixou ser controlado para se livrar de sua mestra. Não é sem motivo que Dorothea afirmou com todas as letras que Koga Saburo era o servo assassino mais forte que poderia ser invocado para o ritual da lua crescente. E o seu fantasma nobre é a encarnação do grande deus Ibuki Douji, onde Saburo chama o nome da maldição que ele recebeu de Ibuki e se torna um grande gigante coberto por várias cobras. E ele se torna tão forte e tão resistente que fez Miyamoto Musashi sentir medo assim que viu esse fantasma nobre. Ele é tão forte que Yusho Setsu afirmou que tanto ele contra Yamato poderiam acabar matando um ao outro de tão forte que os dois eram. No entanto, devido ao fato de que se o Koga usar este fantasma nobre por muito tempo, uma maldição vai espalhar sobre ele, fazendo ele perder a sua consciência, isso vai fazer com que ele fique aqui no nosso quarto lugar. E abrindo aqui o nosso top 3, nós vamos colocar ele, Lin Shuei. Ué, mas ele não havia perdido para o Koga Saburo? Sim e não, meu caro. Quem perdeu para o Koga foi a versão Lancer do Lin Shuei. A versão do Assassin tem uma grande diferença. E lembrando que tem tanto versão Lancer e Assassin do velho e do jovem Lin Shuei. Neste caso, eu estou considerando a versão jovem do Lin Shuei, que tinha uma grande habilidade, graças ao seu domínio das artes marciais, que permitia a ele ficar invisível de tal forma que nenhum servo conseguia detectar ele. E pelo contrário, ele era tão invencível que nem Nero, nem Nameless e nem mesmo Tamamo conseguiram encostar nele antes de neutralizar esta habilidade por meio de hack da Moncel. Além disso, o seu fantasma nobre é literalmente não precisar de um segundo golpe, sendo um ataque tão poderoso que pode literalmente matar qualquer servo, mesmo servos do calibre de Nameless, Tamamo e Nero, que vão precisar de uma grande reconstrução corporal do nível divino para voltar à vida depois de receber este fantasma nobre. No entanto, para o azar do nosso querido Lin Shuei, os outros dois servos são fortes até mesmo para ele. Em segundo lugar, temos Kama, que apesar de não ser mais um verdadeiro deus e nem uma beast, continua sendo incrivelmente poderosa como uma serva, mas tão forte que sozinha ela conseguiu lutar contra Brunhilde, Sigurd, Yumeirei, Xianyu e Orion ao mesmo tempo, provando que esta garota conseguiria facilmente dominar uma guerra do Santo Graal. Não é sem motivo que espíritos divinos normalmente são proibidos numa guerra do Santo Graal. Eles são quebrados demais. A gente pode ver isso aqui com a Kama. Isso porque provavelmente ela nem mesmo usou o seu fantasma nobre, que é o Kama Sansara, ou Sansara Kama, dependendo da versão do Saint Graph que ela estiver usando. Isso porque nós nem falamos dela poder utilizar a habilidade dela como deus do amor para fazer o seu inimigo se apaixonar por ela e desistir de lutar. Simplesmente muito quebrada. A Kama só não é mais quebrada do que o assassino mais forte de todos. Ele, isso mesmo, meus amigos. Vamos para o pódio. Em primeiríssimo lugar está ela, Shiki Ryo. Ué, mas a Shiki não é tão quebrada assim não, my friend? Calma lá, meu caro Dogs. Além de possuir os olhos místicos mais poderosos do universo, que são os olhos místicos de percepção da morte, a Shiki agora tem os mesmos atributos físicos de um servo. Entre os servos que Shiki derrotou, nós podemos listar Mephistopheles, Henry Jekyll, Boudica, Elizabeth Bathory, Artoria Lanceralter, que é aquela mesmo que apareceu no nosso top 10 de Lancer. Se você ainda não viu, confere lá para ver. Ela também derrotou Frankenstein, Lubu, Nikola Tesla, Hannibal e Mary Read, Barba Negra, Kuchu Lancaster, Oda Nobunaga, Okita Soldier, Leônidas e ninguém mais, ninguém menos do que o Conde de Monte Cristo, Edmond Dantes.
todos esses servos foram derrotados por Shiki-Ryougi em sua forma assassin. Claro, né, ela estava motivada, pois eles não estavam pagando o aluguel para ela, mas mesmo assim não deixa de ser um fato de que Shiki-Ryougi, com seus olhos místicos de percepção da morte, é inegavelmente o servo assassino mais forte de todos. Muito obrigado para quem me acompanhou até aqui. Eu sou o Sábio Green e esse foi mais um vídeo do Mapa do Infinito. E mais um vídeo do Mapa do Infinito acabou. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. E se é novo por aqui, confira os outros vídeos e confira os produtos dos nossos patrocinadores. Não deixe Tiamat triste. Compartilhe esse vídeo com seus amigos.